Paz do Senhor, abençoados e abençoadas. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a minha irmã, né? Maiara Ortiz. Paz do Senhor, Maiara. Paz, Miriam, tudo bem? Tudo ótimo, glórias a Deus. E hoje, né, nós vamos falar sobre esse tema, né? O carnaval e o cristão. Pode ou não pode, né, Maiara? Então, pessoal, o que vocês acham? Eu quero começar aqui com a leitura, né, em Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz assim: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. O versículo 12 ao versículo 14 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu acho que, né, Mayara, esses versículos resumem muito bem o que a gente vai conversar hoje, né? Porque a gente sabe que nós cristãos, nós somos guiados por quem? Pelo Espírito Santo. E é um tema da qual, às vezes, falta a gente estar em pauta sobre isso, tanto nas redes sociais, e às vezes falar disso com outras pessoas, falar disso até mesmo em ambientes, vamos por templos, igrejas, dar uma palestra, porque a gente vê que, infelizmente, tem pessoas no nosso meio cristão que são pessoas que precisam de uma orientação nesse sentido. Tem muita gente se levando por todo tipo de vento, de argumento. Se refere ao carnaval, né? Nós sabemos que a palavra carnaval, ela tem origem na palavra latina carne vale, que significa adeus carne ou despedida da carne. Há muitos anos atrás, o que acontecia? Como a festa do carnaval ela estava acontecendo e as pessoas estavam realmente se entregando aos prazeres da sua carne, fazendo coisas totalmente absurdas, a Igreja Católica, para tentar conter um pouco isso, criou lá a parte da quaresma, né? Então eles entendiam o quê? Antes de ser essa festa que é hoje, antes eles entendiam o quê? Vamos comer carne à vontade, carne mesmo comida, e depois nós vamos entrar em um jejum, ou seja, deixa eu me encher de carne, comer bastante, e depois eu entro para esse jejum. O carnaval, ele já acontece há muitos anos, né? Isso antes de Cristo, né, Mayara? Porque, assim, as pessoas pensam que o carnaval é só isso que tem hoje, né? Que começou agora. Mas a própria Bíblia, quando a gente vê em Sodoma e Gomorra, era o quê? Exatamente. E também tem a parte também quando Moisés, ele sobe, o povo, não temos mais um Deus, e vai festejar, né? Porque já, segundo eles, não tinham mais um Deus, foram lá fazer a festa deles, fazer aquilo que eles queriam. Exatamente. Então a gente sabe que antes mesmo de Jesus existia o carnaval, a festa da carne. Quando a gente fala carnaval, a própria palavra já nos remete à lembrança de carne, festa da carne, de bagunça, né? Porque, em resumo, carnaval é isso, né? É bagunça. Quando a gente pesquisa, a gente sabe que acontecia no início do ano, tinha festas que eram semelhantes, né, ao que hoje é o carnaval, e eram cometidos todos os tipos de pecado. O que eles entendiam? Eles entendiam que acabou o ano, agora começou o novo ano. Então, antigamente eles realizavam essa festa no início do ano para tentar chamar a atenção dos deuses, pedindo perdão pelos pecados que tinham feito no ano. Eles acreditavam nesses deuses, eles pediam para o ano novo a fecundidade, prosperidade para as terras, né? Porque a gente sabe que essas festas, elas geralmente se originavam na época da colheita, da agricultura. Então eles pediam
muito essas coisas e acreditavam que esse tipo de festa, né, era tipo um culto a esses deuses, né? Então a gente já tira por aí, né? A gente já vê que esse tipo de festa, esse tipo de comemoração é você prestando um culto a um deus que a gente sabe que é o demônio, né? Vamos ser sincera. Porque, na verdade, o intuito deles, quando eles começaram essas festas na Idade Média, era condensar, de certa forma, todo os seus pecados em um período festivo, né? Antes mesmo da quaresma, né? E aí, o que mais me chama a atenção é porque eles consideravam o carnaval, consideram ainda relacionado ao cristianismo, porque, segundo eles, era só um período ali, e aí depois iniciava-se a quaresma para que eles tivessem ali um período de restrição, um período de jejum. Algumas questões espirituais, na verdade, uma forma do inimigo ele colocar na mente das pessoas, porque nós não estamos falando de pessoas assim, ai, que não tem nada a ver, não estão vinculadas ao cristianismo, não. Isso tudo começou vinculado ao cristianismo, eram pessoas religiosas que tinham prazeres carnais e, para satisfazerem seus prazeres, criaram um período festivo para poderem ali colocar tudo para fora, todos os desejos dele, incluso bebidas, incluso carnalidade, briga, tudo que a gente puder imaginar. E aí a gente observa, assim, a cegueira espiritual, como que muitas pessoas hoje têm naturalizado e romantizado muitas coisas, achando, ai, que não tem nada a ver, ai, vamos só fazer dentro desse períodozinho aqui, porque depois a gente se purifica, e tem pessoas servindo mais a protocolos, pessoas que servem mais a rituais do que a Deus. Isso é a famosa cegueira espiritual. Exatamente. E sabe o que é interessante? 2 pontos, Mara. Que a Igreja Católica resolveu transformar isso como parte do cristianismo, como uma Sim. forma de não perder os fiéis. Tipo assim, tá todo mundo comemorando o carnaval, todo mundo gosta, mas se eu falar para eles que é errado, ninguém vai querer vir para a igreja. E aí, o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos dizer para eles, olha, em vez de, porque antigamente eles comemoravam um ano inteiro, não era só igual hoje, 4 dias. Então, o que eles falaram? Vamos fazer o seguinte, olha, a gente dá aí para vocês 1 mês, 4 dias, para vocês comemorarem à vontade, mas aí vem a quarta-feira de cinzas, que aí vocês têm que se redimir dos seus pecados. Aí, sabe o que eu acho interessante, Mayara? Porque quando a gente vê isso, isso não está só no carnaval, ou assim, essa ideia da Igreja Católica de pegar alguns eventos pagãos e transformar em cristãos para não perder os fiéis, acontece hoje também, né? Sim. Hoje, com essa moda aí de tipo, eu vou ganhar o mundo com o mundo, a igreja tem deixado muitas coisas lá de fora entrar dentro da igreja, com medo de perder os fiéis, não é verdade? Querendo ou não, acaba perdendo, né? Infelizmente, não generalizando, mas acaba perdendo, porque muitas pessoas têm introduzido o mundo dentro da igreja, vamos ganhar o mundo, mas com isso aquelas pessoas de alguma forma estão indo para o abismo, porque de nada adianta você trazer pessoas para dentro da igreja, trazer o mundo junto com elas, e aquilo ali, aquelas pessoas vão ser sempre pessoas que estão tomando leite. Quando elas receberem uma palavra mais dura, uma palavra mais exortativa, elas não vão saber mastigar aquilo, porque elas nunca comeram arroz e feijão, elas só tomaram leite. Não tem nada a ver isso, porque eu fui ensinado assim. E esse é o perigo de muitas igrejas, muitas pessoas, por estarem romantizando as coisas, naturalizando as coisas demais. Dentro dos templos, infelizmente, tem pessoas que estão nos altares, que são para corrigir os fiéis e não estão corrigindo. Mas a Bíblia, ela nos alerta, aquele que for muito dado, muito será cobrado. Então, nós temos que tomar muito, hoje, nesse período festivo, nessa época de carnaval, nós cristãos precisamos estar vigilantes, porque, infelizmente, são tantos demônios que estão atuando na terra,
dentro desse período festivo, coisas assim que na nossa mente não é possível imaginar. Somente nas esferas, nas potestades do ar, é o período que mais que a igreja precisa estar em oração, porque são tantas coisas acontecendo, quantas mães perdem os seus filhos, quantas crianças, pessoas são abusadas, infelizmente, dentro desse período, porque são todos os tipos de castas de demônios. E a gente, como igreja, precisamos estar posicionados de uma forma com relação e dentro da base bíblica, sem titubear de um lado ou de outro. Primeiro que nós sabemos que isso é uma festa, é um culto, né? Não é para Deus. É um culto ao diabo. Por quê? Porque você está fazendo uma festa, entregando ali todos os prazeres da sua carne, fazendo o que você quiser. E sabe o que é interessante, Mayara? Que a ideia do carnaval, isso desde que, né, muitos anos atrás, e quando eles começaram a saber o que era mesmo, o sentido é mundo invertido. Mundo invertido. Ou seja, é o dia onde tudo que é certo vira errado e tudo que é errado vira certo. Uma festa, né, onde você pode fazer tudo que você quiser, né? Porque aí tudo é permitido, né? E quando fala assim, mundo invertido, você já pensa em tudo, né? É uma festa onde a mulher vai vira homem, homem vira mulher, e aí vai. Invertidos, né? Que a Bíblia mesmo, ela que vai de encontro. E esse é o propósito do inimigo, né? Inverter tudo aquilo que Deus fez. Esse é o propósito do inimigo desde o início. Destruir a imagem de Deus na mente dessas pessoas, distorcer aquilo que Deus fez com as pessoas. Esse tem sido o propósito do inimigo. Porque o propósito do inimigo, a raiva do inimigo, não é contra mim, não é contra você, não é contra quem está nos vendo ou nos ouvindo, não. A raiva do inimigo é contra Deus, porque a gente somos tudo que ele um dia quis ser, a imagem e semelhança de Deus. Então, como ele não conseguiu isso, ele quer destruir tudo aquilo que é obra de Deus, obra das mãos do Senhor. E quando ele começa a tocar no homem, é basicamente ele querendo dizer para Deus, olha aí que eu fiz com a sua criatura, com o seu filho. Só que as pessoas, elas não têm essa visão. Por quê? Porque a Bíblia fala que só discerne as coisas do Espírito quem é do Espírito. Aquele que está na carne não pode discernir as coisas do Espírito. Então, se as pessoas, né, têm prazer nessas festas, nessas épocas, que elas falam, não tem nada a ver, só mostra o quanto que elas estão longe de Deus. E aí mostra também que elas estão tão vazias de Deus, que estão, vamos dizer, doidas, assim, no sentido normal, falando aqui para nós, no sentido, doidas para fazer realmente aquilo que elas queriam fazer, não só naquele período festivo, mas o dia inteiro, tipo, a vida delas normal, eu queria continuar fazendo isso, e veem a Bíblia como uma regra, elas não veem a Bíblia, os padrões de Deus com prazer, porque a partir do momento que eu tenho intimidade com Deus, eu não vejo a Bíblia só como uma regra, eu sirvo a Deus por prazer, eu faço aquilo por prazer, não é como uma regra, como que todo mundo aí fala. As pessoas citam a Bíblia na boca de muita gente como se, somos obrigados a cumprir. E nós que somos cristãos, que vivemos a palavra e temos uma vida com Deus, nós sabemos que não é isso, porque a gente vive o que a gente vive com Deus por prazer. Quando as pessoas já não estão vivendo mais uma vida com Deus, e elas estão vivendo isso como a regra, elas precisam parar para refletir o quanto que elas estão longe de Deus. Exatamente. Eu subi um vídeo no canal hoje que eu falei bem isso, sabe? Tem muita gente que serve a Deus e não sabe por que está servindo. Tudo bem, a gente quer seguir a Deus para não ir para o inferno, não é verdade? Quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno, né? Só que assim, além de você não querer ir para o inferno, nós temos que ter o sentimento de gratidão, sabe? Entender o quanto Deus nos ama e que todas as
colocou na Bíblia, que ele colocou como mandamento, é para o nosso bem, né? E é isso que o ser humano não quer entender. Prefere fazer as suas próprias vontades, sofrer com as suas próprias vontades, porque quando você bebe, o que acontece? Você fica no outro dia morto, com ressaca, com dor de cabeça, destruído e acabado. E se num dia de uma festa dessa, uma mulher, por exemplo, bebe, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai ficar à mercê de muitas coisas ruins. E aí Deus fala na Bíblia, né, que nós não podemos nos embriagar. O que Deus está fazendo? Está protegendo. Está nos protegendo, protegendo o ser humano. Até que os próprios médicos falam dos prejuízos, né, que a pessoa tem na sua saúde. Quando Deus, ele fala que os viciados não entrarão no reino dos céus, quando nós vamos estudar, vamos ver que realmente os vícios prejudicam o ser humano. Quando a pessoa fica em orgias, porque, né, chega, por exemplo, como a gente está falando aqui do carnaval, chega nessa época, esquece, a pessoa não. É como se ficasse 4, por exemplo, se a pessoa é casada, fica 4 dias separada, né? Porque é um período onde acontece mais adultério. É como se você ficasse livre. Então, assim, são coisas que trazem um mal para o ser humano, porque é como você falou, né? O inimigo ele quer destruir a criatura, a criação de Deus. E aí ele cega a tal modo a pessoa que a pessoa não vê tudo aquele prejuízo, tudo aquilo que está fazendo mal para ela. Então, assim, o carnaval não é algo bom. Isso é algo que criaram na cabeça das pessoas. Isso não é algo bom, né? É algo que destrói a pessoa. Aproveitando, só para a gente entrar aqui no contexto, o carnaval ele chegou no Brasil através dos portugueses. E a primeira manifestação do carnaval, Mayara, foi do entrudo. Olha, olha o nome, Mayara. Olha o nome. Entrudo. Você sabe o que acontecia nessa época, Mayara? O que acontece? O entrudo, ele era uma festa que veio de Portugal. As pessoas saíam nas ruas para zombar das outras pessoas. Então elas levavam balde de água suja, levava coisas assim, sabe? Só para zombar da outra pessoa. Jogar na pessoa que estivesse passando na rua uma água suja, mijar nas pessoas, fazer coisas absurdas, né? Então, assim, como que uma coisa dessa pode ser uma coisa de Deus? Né? Não, e é engraçado que as pessoas naquela época achavam isso tudo bem, né, fazer tudo isso, né? Como que as pessoas levavam isso numa leveza tamanha, achando que era uma brincadeira, né? Isso que é mais, assim, assustador. A lavagem cerebral que o inimigo ele tem feito na mente de muitas pessoas. Sim, e na França não, na Europa, eles iam na casa de pessoas que tinham, por exemplo, uma pessoa negra, uma pessoa gorda, uma pessoa que tivesse algum tipo de deficiência. Iam na casa dessa pessoa para ficar zombando durante a festa inteira. Então, imagina, todo dia ir lá na casa da pessoa e ficar humilhando, porque fazia parte da festa de carnaval. Então, assim, como é que uma coisa dessa pode provir de Deus? E sabe o que eu acho mais interessante quando a gente vê toda essa história? É porque foi a igreja que pôs um freio nessa festa. Chegou a tal ponto, né, que eles zombavam tanto, eles passaram, né, dos limites desse tipo de festa, que a igreja que conseguiu colocar um freio. Então, assim, imagina se a igreja não tivesse sido levantada, por mais que seja católica, mas por mais que a igreja não tivesse sido levantada, como é que seria? Porque quando o ser humano, você não dá limites para o ser humano, ele faz coisas, só Deus na causa, não é verdade? E tem até uma passagem sobre isso que eu gostaria de citar aqui. Efésios 5,4 diz assim: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças.
quando eu leio essa passagem, ela está na versão atualizada, mas quando eu leio essa passagem, eu entendo que o Senhor está nos dizendo, ao invés de vocês se encherem de coisas fúteis, se encham da graça de Deus, se encham do poder de Deus, porque quanto mais eu fico longe da Bíblia, longe de um momento de oração, mais eu me encho de mim mesmo. E aí é que está o perigo de muita gente. Porque quando a gente enche de nós mesmos, nós estamos vulneráveis para as coisas desse mundo, a ponto de fazer lavagem na cabeça de muitas pessoas e todo mundo achar que está tudo bem. E, infelizmente, não está tudo bem. Esse é o momento do qual nós precisamos orar, porque, como diz a palavra do Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e ai de nós se Jesus vier num momento como esse, no momento em onde muitos estão fazendo o que quiserem, rindo de Deus, porque isso que eles fazem é rir de Deus, rir das Sagradas Escrituras, isso que eles tornaram como cultura. A gente sabe que a nossa cultura é a palavra de Deus, e tudo aquilo que vai de encontro a ela, para nós, não serve. Sabe o que eu acho engraçado? Que eles falam que a cultura deveria enaltecer os pontos fortes do país, não é verdade? Aí esse tipo de cultura faz o quê? Pega uma imagem de Jesus Cristo e fica zombando a festa inteira. Esse tipo de cultura fica zombando da nossa religião, não é verdade? Que tipo de cultura é essa? Não tem cultura. E é como você falou, a Bíblia ela não vai falar especificamente a palavra carnaval, mas ela vai falar sobre ações que são cometidas durante essa festa, que seria o carnaval. E esse versículo que você leu, aqui na minha versão atualizada, ela tá assim: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Ou seja, o próprio Deus não aceita brincadeirinhas de zombaria. Tem uma passagem na Bíblia que fala que o profeta Eliseu, ele estava passando e uma galera de jovens começou a zombar dele, dizendo que ele era calvo. Começou a zombar dele. Ele orou, abriu a terra e engoliu, todo mundo estava zombando dele. O nosso Deus, ele não aceita. Porque nós somos o quê? Somos imagem e semelhança de Deus. Todos nós. Ai daqueles que mexem com os meus profetas, está em Salmo, se eu não me engano, Salmo 105. Não maltrateis os meus profetas. Então, esse é o maior erro de muitas pessoas, mexer com as coisas sagradas. A partir do momento que você envolve Deus nas suas brincadeiras, a Bíblia ela nos alerta, não zombeis de Deus, não zombais. A partir do momento que as pessoas começam a envolver Deus nas suas brincadeiras, nas suas coisas, Deus, ele não é um Deus de brincadeira. Deus, ele é um Deus santo, um Deus sagrado, um Deus que merece toda a honra, todo o respeito e toda a majestade. Então, a partir do momento que as pessoas envolvem Deus nessas coisas, aí depois elas não sabem, ai, nossa, por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo com fulano? Por que tanta tragédia no mundo? Infelizmente, muitas das desgraças que estão acontecendo no mundo é fruto do próprio erro humano. Um dos personagens clássicos do carnaval é o Rei Momo. E sabe qual que é o símbolo desse rei? Ele simboliza a desordem. Ele simboliza a zombaria. Momo significa reclamação, que era um deus grego, que segundo a história ele reclamava de tudo e nada estava bom. E sabe o que eu estive vendo, Mayara, aqui? O Rio de Janeiro é o estado onde mais eles respeitam esse rei Momo, sabe, durante o carnaval. E tinha, em alguns anos, não sei se ano passado ou esse ano, mas até 2021 eles tinham uma tradição, onde, quando começasse o carnaval, o prefeito das cidades, ele entregava a chave da cidade para o rei Momo, porque durante o período de carnaval a cidade ficaria sob o controle dele. Então você pensa,
você está entregando, né, aquela cidade, aquele estado para o rei da desordem. Imagina o que isso está atraindo. Hoje, em vez das pessoas entregarem a sua vida a Deus, entregarem a nação a Deus, entregarem o Estado a Deus, estão entregando tudo para o diabo. E quando a gente estava falando aqui referente a essas coisas de zombaria, hoje o que mais tem se perdido é o respeito, não é verdade? Hoje ninguém respeita a pessoa como ser humano. As pessoas perderam essa coisa do respeito, da empatia. E aí, quando a gente vai ler em Mateus 24, o Senhor Jesus vem dizer que o amor de muitos esfriaria. E quando a gente fala de empatia, a gente fala de amor. As pessoas não pensam mais no próximo. As pessoas falam as coisas perto das outras sem pensar se vai machucar elas ou não. Então, assim, são coisas que o Senhor Deus realmente ele não tolera, ele não aceita. E nós temos visto a vinda do Senhor se cumprindo, e isso cada vez. Eu tenho dado aula para os adolescentes, e numa das nossas aulas a gente comentou exatamente sobre a questão do amor, que o mundo, ele prega amar a você mesmo e o resto que se dane. E a Bíblia, ela fala amar ao próximo como a você mesmo. E muitas pessoas que se dizem cristãs têm adotado esse conceito do mundo, né? Ah, eu vou amar a mim mesmo porque o fulano não presta, porque esse crânio é assim, o resto que se vira. Mas se a gente for parar para analisar a escritura, não é isso que a Bíblia diz. Então, muitas pessoas estão se enganando dizendo que são cristãs, mas se elas mesmas analisarem os próprios conceitos delas, não tem nada de cristianismo. São pessoas disfarçadas de cristãs, pessoas que, se Deus voltar hoje, o risco de ficar é enorme. Então, há um perigo muito grande, mas, assim como diz a palavra de Deus, há um tempo oportuno de separar o joio do trigo. Não somos nós que vamos fazer isso, a não ser o próprio Cristo. Cabe a nós alertar os nossos irmãos, alertar aqueles que estão do nosso lado sobre os perigos dessa vida mundana, que muitos têm levado no exagero, muitos têm levado na leveza, como se fosse algo comum, como se não tivesse nada a ver. Ai, mas eu preciso ganhar o mundo, e na verdade o mundo está ganhando ele, né? Essa que é a verdade. Saltar aqui, você leu em Efésios 5:3, mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. E aí vem o 4 que você falou, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. E aí o 11 diz assim, olha o 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Sim, tem cristão que defende. Tem cristão que defende esses comportamentos mundanos, o carnaval, e não só o carnaval, todo tipo de festa e de conduta que vai de encontro à palavra de Deus. Ele é uma festa para celebrar as obras da carne. O que vai muito em contramão o que nós, como cristãos, que aceitamos a Cristo, que temos Ele como Salvador, que temos Ele como controlador das nossas vidas, como Rei das nossas vidas, vai muito em contramão. Por quê? Porque a palavra diz que nós temos que o quê? Matar a nossa carne, né? A gente tem que matar a nossa carne. E viver para Cristo é viver uma vida de renúncia. É viver uma vida completa de renúncia. Se eu sou cristão, como é que eu vou celebrar uma festa que diz tudo o contrário? Que fala que eu tenho que celebrar os prazeres da minha carne, que eu tenho que aproveitar 4 dias e fazer o que der na teia, né? Se eu e você escolhemos Cristo como Rei das nossas vidas, nós temos que abrir mão dos desejos das nossa carne. Porque sabe o que eu não entendo? Assim, não são coisas que fazem bem, né? São coisas que vamos abrir mão e
Vai embora, meu filho, tá repreendido em nome de Jesus, porque não são coisas que nos edificam, né? Você viver uma vida de adultério não é algo que te edifique, que acabe com o seu casamento, né? Se você escolheu casar, você escolheu ser fiel. Então você vai jogar 20 anos de casamento, 30 anos, não sei quantos anos de casamento, fora em 4 dias de festa. Em 4 dias, ou em até um, né? A pessoa joga um casamento, uma vida, uma família, né? Destrói por causa de uma festa. E não tem sido só hoje, nesse período festivo, né? Esse conceito já tem se estendido aí na vida de muita gente. Hoje as pessoas, infelizmente, não levam mais a sério o casamento, não levam mais a sério, casou, separa, amanhã tem outro, e quando você vai ver o motivo do término, não é uma coisa assim que justifique nem por que iniciou o casamento, infelizmente. Eu queria só deixar uma passagem que me chamou a atenção, que está em Gálatas, eu vou ler na versão atualizada, na Gálatas 5, e vai falar assim, a partir do versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A lei é que é o mundo, é aquilo que o mundo diz, que é para nós fazermos. O versículo 19 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí a palavra de Deus diz: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quando a gente observa essa passagem, a Bíblia ela não dá um meio termo. A Bíblia ela é clara: não herdarão. Ou seja, não temos um tempo de período festivo, nós não temos um tempo de podem comemorar, é não herdarão. A palavra do Senhor ela é bem clara, é sim ou não, faça o dita procedência maligna. Então, o inimigo ele tem implantado na mente das pessoas esse negócio de, pode pecar dentro de, vamos dar um exemplo, 5 dias, só pecar dentro de 5 dias não tem nada a ver, depois você se limpa. E é engraçado que quando a gente lê a Bíblia, Deus, ele sempre deixa muito claro a respeito do arrependimento. Quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, ele chama a atenção de Jesus por causa do seu arrependimento, da sua conduta sincera. Quando não há arrependimento, não tem como você levar uma vida cristã de verdade, porque não adianta nada eu fazer o que eu quero dentro de 4 dias, depois eu meio que me purificar e estar lá de novo. Esse tipo de purificação disfarçada de religiosidade, Deus não recebe. Agora sim, Mayara, vou fazer uma pergunta aqui para você. Essa pergunta é um pouco polêmica. A gente está falando aqui das pessoas que participam ativamente, né, das festas mesmo, né, que realmente vai lá pro carnaval mesmo, carnavalzão lá, que tá rolando tudo que não presta. Mas e aquelas pessoas que assistem, eu não, tipo assim, a pessoa fala, eu não participo da festa, não participo dos blocos na rua, não participo de nada, mas eu não vejo problema em assistir os desfiles das escolas de samba. Eu não vejo problema de assistir o carnaval na TV, ou eu não vejo problema de participar de uma festinha temática do carnaval na empresa ou na escola. E aí? Paulo, ele disse assim, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mesmo você não estando na festa em si, o ato de a pessoa assistir ou estar envolvido em festas como essa, em ambiente de trabalho, escola, já mostra que, querendo ou não, ela está participando, né? Ela está participando daquilo. Mostra o desejo que ela tem
e ela está se alimentando daquilo através de fantasias, está participando, porque o intuito do carnaval, ele é tudo que é contrário à palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu estou assistindo uma festa que vai de encontro à palavra de Deus, ou que eu estou no meio de uma roda que não convém a Deus que eu participe, que proveito espiritual que eu estou tendo disso? Que edificação que eu estou trazendo para a minha vida? A Bíblia é clara em Salmos 1. Não sentar na roda dos escarnecedores, não se envolver com as coisas desse mundo. Então, esse é o perigo de muita gente. Achar que só porque está assistindo está tudo bem, né? Quero deixar aqui em Tito, capítulo 1, versículo 15. Olha o que Tito ele vem nos dizer. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E aí, em Lucas 11:34, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. E fora o tanto de coisa que entra para dentro da casa da pessoa enquanto ela está assistindo. Porque, mesmo que a gente não esteja vendo, mas tudo aquilo é consagrado, né? Para o diabo, para os seus adeptos. Então, tudo que é coisa que a gente que é espiritual, a gente percebe a batida das músicas, o ritmo das coisas. Então, as pessoas estão trazendo coisas para dentro da própria casa e não estão percebendo. Então, às vezes você tem uma criança agoniada para dormir, às vezes a pessoa está com o filho, nossa, meu filho do nada ficou doente, eu estou do nada, assim, gripado, as pessoas começam a ver coisas dentro de casa, não sabe de onde veio, mas quando estava lá assistindo, também não sabia, também não tinha nada demais. Tá trazendo todo tipo de coisa para dentro da casa. Esse aqui é mais polêmico ainda, né? Acho que até tem crente que briga com nós. Evangelizar no carnaval. A gente sabe que tem muito bloquinho gospel, muito Sim. Carro alegórico gospel, né? Carnaval gospel. Tem certas igrejas que fazem a festa do carnaval gospel dentro da igreja. Tem cantores gospel que saem com bloquinhos aí, reunindo todo mundo. E tem gente que fala, não, eu tô indo para evangelizar. E o que você pensa disso, Mayara? Tem uma passagem na Bíblia, né, que está em Marcos 9:38, diz assim: Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Versículo 39, não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Isso aqui é polêmico e eu já explico por quê. Toda festa e todo evangelismo, ele dentro de um período de carnaval, eu, assim, sou a favor desde que esse evangelismo ele seja dentro de uma equipe evangelística estruturada de acordo à palavra de Deus. Porque tem muita gente se apoiando nos versículos da Bíblia, indo totalmente despreparados para um evangelismo, porque quando nós estamos falando de carnaval, como nós falamos aqui no início, nós estamos falando de um período onde todos os demônios que a gente puder imaginar são soltos. Então, tem muita gente indo evangelizar totalmente despreparados. Quando a gente fala de despreparo, a gente fala de armas espirituais. Efésios vai falar sobre nós nos revestirmos com as armaduras espirituais, que são a palavra de Deus, a oração, a consagração, o jejum. Quando a gente vai sair para evangelizar, eu não tenho que evangelizar sozinha. A Bíblia fala que não é bom que o homem ande só. Quando eu falo de evangelizar dentro de um período de festa como essa,
Eu não tenho que fazer o que eles fazem. Eu não tenho que me assemelhar a eles ou ter uma conduta que escandalize o nome de Deus e a palavra de Deus e falar, eu estou evangelizando. Quando vai ver, está na roda. Eu estou bebendo porque eu estou evangelizando. Porque aí é essas coisas que está o perigo. Mas se tratando de um evangelismo que tem uma equipe bíblica, quando nós falamos dentro da palavra de Deus, uma equipe preparada por Deus, uma equipe que realmente se dispôs a evangelizar seriamente de acordo com a palavra de Deus, eu estou de acordo porque estamos dentro daquilo que Jesus fala. Aquele que não é contra nós é por nós. Eles estavam indo de encontro a alguém que estava expulsando um demônio em nome de Jesus, e era alguém de Cristo. Então, se Cristo estava defendendo aquela pessoa, é porque Deus conhecia aquele homem. E coisa maravilhosa é quando Deus os conhece. Então, quando nós estamos falando de evangelismo dentro do carnaval, nós precisamos entender para onde nós estamos indo, com quem nós estamos preparados espiritualmente para fazer isso, nós estamos estruturados para fazer isso, ou nós estamos indo na justificativa de que nós vamos curtir junto com eles. Aí é que está o perigo. Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda forma do mal. É isso que você falou. Beleza, vai evangelizar? Primeiro ponto que eu penso, né? Eu vou evangelizar no carnaval. Começa antes. O carnaval, ele já começa no final do ano. Querendo ou não, alguma cidade já começa em setembro, em novembro, em dezembro, né? Mas, por exemplo, você sabe que o carnaval vai começar em certo dia. Uma semana antes você já sai evangelizando. Não espera chegar no dia do carnaval para fazer o evangelismo. E outra coisa, né? Eu penso assim, você vai evangelizar no dia do carnaval? Você vai lá onde está acontecendo as coisas? Não entra. Como é que a pessoa vai entrar lá na festa, onde tá todo mundo bêbado, todo mundo drogado, todo mundo louco, né? Eu vou entregar um folhetinho. Não tem condição. Por exemplo, se você souber, vai passar aqui na rua, você fica num ponto, junto, como você falou, com uma equipe estratégica, né? Entrega uns folhetinhos. Até aí vai. Mas isso mesmo. Mas assim, você tem que estar preparado espiritualmente. Você tem que ter suporte, né? Igual você falou, você tem que estar com uma equipe pronta. O Senhor Jesus, ele ensinou os discípulos, vai de 2 em 2, não vai só um, porque se um cair, o outro levanta. Não é verdade? A gente fica nesse pretexto de, eu tô indo evangelizar, e quando vai ver, tá lá, pulando lá. E como isso é que fica? Isso quando o inimigo, ele não zomba da pessoa, porque existem espíritos debochados. Então, se a pessoa vai despreparada espiritualmente, a pessoa chega lá, quem é você? O que você está fazendo aqui? A pessoa começa porque estava despreparado. Então, quando a gente fala de preparo, pessoa, se a festa, vamos supor, começa em fevereiro, exemplo, ou até mesmo no fim do ano, você tem que começar uma consagração, um jejum. Jesus disse, essa casta, ela não se expulsa. Exatamente. Mas, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Foi que nem os discípulos disseram. Então, tem coisas e pontos específicos, se é o desejo do coração da pessoa de evangelizar, Senhor, coloca pessoas no meu caminho para que possam estar fazendo isso juntamente comigo, e orar e consagrar a Deus a vida, porque para situações assim, você precisa ter um discernimento espiritual, você tem que estar pronto para se alguém se manifestar ali, você tem que ter um preparo espiritual, não é qualquer pessoa que vai evangelizar, pessoas assim, para cada pessoa, Deus tem seus, vamos dizer assim, seus preparos espirituais para cada pessoa. E cada um tem o seu dom também, né? Exatamente isso. É que nem eu gosto de falar. Tem pessoas que vão receber a palavra de Deus por uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais agitada. Se uma pessoa mais paciente for lá, ele não vai receber. Mas tem pessoas que, se uma pessoa mais agitada for lá, ele vai receber. Porque Deus usa cada um com a sua personalidade. Se existem pessoas que estão no meio das drogas, pessoas que estão dentro de prostíbulos,
Deus conhece pessoas que são capacitadas e que Deus pode capacitar para ir lá. E Deus também sabe que existem filhos dele que não estão preparados para ir lá. E esses filhos que não estão preparados para ir lá, Deus vai usar eles para ir em outros lugares. Então, tem gente que não está preparada para entrar nesse tipo de lugar e quer entrar sem Deus. Aí, depois, quando está lá no meio da bagunça, aí quer envolver Deus no meio, Deus não está no negócio. Exatamente. Tem um corinho, Mayara, que fala assim: tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. É bem isso aí mesmo. Muito crente achando que tá tudo bem, que tá tudo normal, de boas, né? E na verdade Deus não está naquilo. Então, assim, se for evangelizar, peça a direção de Deus. Antes de fazermos qualquer coisa, vamos ser direcionados pelo Senhor. Se Deus ele não estiver conosco, se ele não nos der a direção, nem adianta ir. Para finalizar aqui, Mayra, uma outra pergunta também, que ela é bem polêmica. Os pais que fantasiam os filhos para o carnaval, achando que tá tudo bem. Ah, é só uma máscara. Vai ter uma festinha lá na escola e aí eu vou fazer uma fantasia pro meu filho, vou comprar uma fantasia para ele, vou colocar uma máscara. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então, né, eu penso assim, todas as pessoas que, vamos dizer, feitam seus filhos, é uma festinha infantil, não tem nada a ver, revela os desejos dos próprios pais. Querendo ou não, na esfera espiritual, eles estão consagrando seus filhos para os demônios, para o diabo, infelizmente, porque a gente sabe qual que é o objetivo, que nem nós falamos aqui dentro, desde o início do vídeo, o objetivo, o foco principal do carnaval é a manifestação dos desejos da carne, que tudo que nós lemos aqui, que resumiu praticamente Gálatas, né, Efésios, resumiu a imoralidade sexual, a libertinagem, todas essas coisas fazem parte da festa do carnaval. E como é que eu vou fantasiar meu filho para uma festa carnal e praticamente com todo tipo de orgia e imoralidade? Mas é porque é infantil, vai ser um pouquinho mais leve. Mesmo sendo mais leve, como eles dizem, esse é o objetivo da festa. A gente não tem como diminuir isso. E eles sabem. Então, quando as pessoas estão fazendo isso, fantasiando seus filhos, eles estão praticamente consagrando essas crianças para deuses, para demônios, e, nada a ver isso, são pessoas totalmente carnais. Aí o filho cresce, a filha cresce, e vai sozinho, né? Porque hoje o pai e a mãe estão levando, amanhã ele vai sozinho. E aí, quando chega lá, ele vai falar assim, mãe, mas quando eu era pequena, você me levava, por que agora eu não posso ir? Né? E, infelizmente, a gente vê todo tipo de coisa. E são coisas que vai trazendo maldição para a vida dos filhos, maldição para dentro da própria casa, e nós vemos muitos lares desgovernados, muitos lares desestruturados. Por quê? Porque o carnaval, você comentou, ele é uma festa de valores invertidos, né? E isso tudo as pessoas estão dizendo, vamos comemorar tudo isso, vamos comemorar os valores invertidos. Você está trazendo tudo isso para dentro da sua casa. Então, é o momento onde o pai não respeita mais o filho não respeita mais o pai. Isso tudo vai começar a acontecer dentro desses lares gradativamente, conforme o crescimento da criança, porque o pai e a mãe estão preparando ele para esse tipo de coisa desde criança. Infelizmente, e a Bíblia, ela não adota esse tipo de comportamento. A Bíblia, ela sempre foi clara na questão da educação dos filhos, na educação que os pais devem dar aos filhos. E tem muitos pais que estão amenizando a sua educação. Hoje eu conversei com uma colega e ela comentou comigo que hoje as escolas não expulsam mais as crianças. A filha dela estava sendo hostilizada dentro da escola, sendo xingada por tudo quanto é nome. Ela tentou, foi na delegacia de ensino, foi em algumas redes, e não conseguiu reverter a situação, e eles falaram, nós não podemos fazer nada, o que a gente pode fazer é dar uma advertência. É por isso que muitas redes, muitas escolas estão do jeito que estão, fazendo o que estão fazendo, porque hoje já não há mais isso. Isso não é só dentro do colégio, é a partir de dentro
casa. É o que eles recebem como ensino e é o que eles veem. Provérbios 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, se os pais estão fantasiando, estão incentivando, eles estão dizendo que é para os filhos, essa festa é legal, o carnaval é algo divertido, né? Ah, mas é só uma coisinha. Não, mas aí a criança ela vai entender isso. É uma festa divertida, é algo legal, é divertido me fantasiar, é divertido fazer isso. E quando ele crescer, o que ele vai fazer? Ele vai para as festas. As de verdade, não vai ser mais as brincadeirinhas de escola, não é verdade? E aí os princípios de Deus já começam a se perder desde criança, né? E aí a gente tem a geração que nós temos muitas vezes hoje, né? Uma geração onde não entende os princípios cristãos, não entende a palavra de Deus, não é verdade? O que nós queremos passar, Deus, ele tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Deus, tudo aquilo que ele colocou na Bíblia para nós não fazermos, que era errado. Quero dizer para você que foi e é para o meu bem e para o seu bem. O inimigo ele tem tentado destruir tudo aquilo que Deus construiu. Tentado destruir famílias, tentado destruir crianças. As crianças estão sendo muito feridas esses últimos dias, esses últimos tempos. Têm sido muito machucadas para poder destruir a futura geração. Mas o nosso Deus, ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do mundo. Ele é o dono do Brasil. Ele é o nosso dono. E aquele que mexe com aquilo que é de Deus, Deus, ele não fica quieto. Exatamente. Nós temos visto muitos fatores anormais acontecendo no mundo. Terremotos. E um monte de coisas que a gente fala, meu Deus, o que é isso? É Deus. Deus não tem se agradado, nunca se agradou do pecado. Sodoma e Gomorra chegaram a um limite onde ela estava fedendo as narinas de Deus. E Deus, ele poupou Abraão, mas destruiu a cidade. Que nós venhamos buscar a Deus, que nós venhamos buscar a santidade, porque muita gente tem pregado que nós não somos santos, que não existe santo. Mas a palavra do Senhor, ela diz, sede santos como eu sou santo. Porque santidade é você se separar do mundo. E querendo ou não, Jesus está às portas. Está às portas. Então, que você, se você é cristão, se afaste dessas coisas. São coisas que parecem simples, mas podem destruir a sua vida, podem destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir o seu casamento. Tantos casamentos estão sendo destruídos. Mas a palavra do Senhor, ela vem dizer hoje que se você entregar a sua vida, que se você entregar a sua casa, se você entregar a sua família para Deus, creia que Deus ele cuida. E permanece firme. Não se deixe levar pelas palavras, por aquilo ou aquelas ideias que alguém venha dizer, mas que nós venhamos permanecer firmes. Quando Deus ele manda a gente abrir mão da nossa carne, dos nossos desejos, é porque ele nos ama. É porque ele nos ama. E Deus ele é santo. Não é de qualquer maneira que nós vamos adentrar o céu, não é de qualquer maneira que nós não chegamos à presença dele. Se nós queremos nos aproximar de Deus e um dia, né, Deus permitindo, um dia nós entrarmos no céu, nós temos que ser santo. Não é com prostituição, não é com vícios, não é com tudo isso que a Mayara leu aqui em Gálatas, as obras da carne. Não. É sim com os frutos do Espírito. É assim que nós devemos estar na presença de Deus. Se você quer cura no seu casamento, se você quer cura na sua vida espiritual, se você quer ser liberto da depressão, se você quer ser liberto da ansiedade, Deus, ele pode fazer isso, mas você tem que dizer, Senhor, eis-me aqui, pode trabalhar em mim. Pode trabalhar em mim. Tira de mim todas as obras da carne, tira tudo aquilo. Deus, ele faz. Quando nós estamos, nos colocamos na presença dele. Quero agradecer o convite, né, de estar aqui. Espero que tenha mais vezes, estou bem. Gostei de participar.
E eu espero em Deus que sirva de reflexão para quem for assistir, quem estiver nos vendo. Eu creio que Deus ele vai fazer algo novo. Eu oro a Deus para que seja assim na vida de quem vê e ouvir e perceber assim, levar quem estiver vendo e estiver dentro desse comportamento fora do padrão de Deus. Que essa pessoa ela venha refletir na palavra do Senhor e ela venha voltar, se converter de novo, né? Jesus disse para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, Pedro era discípulo, né? E Jesus fala para ele, quando tu te converteres, porque existem coisas da nossa vida que nós não percebemos, que nós precisamos regressar e retornar ao caminho. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida do seu esposo, o irmão Leonardo. Que Deus abençoe sua vida. E se inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Tem muito vídeo legal, tem muita playlist. Sempre assuntos cristãos por aqui. E em breve teremos mais uma live em nome de Jesus. Também não esquece que a Maiara, junto com seu esposo, eles têm um canal também aqui no YouTube, que é o Casal Ortiz. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Vai lá, segue eles também. O irmão Leonardo tem um testemunho abençoado. A Maiara também tem um testemunho forte. Vai lá e seja edificado em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, Maiara. E Deus abençoe quem for alcançado pela live. Tchau! Tchau, Deus abençoe.